Fala pessoal, say, how about those Chiefs? E aí, beleza? Curado? Ainda de ressaca? É isso, a gente tem que ser a zebra, como tá aqui o título do vídeo. Em vez de ser o leão aí da semana, a gente vai ser a zebra, desviando das antas que a gente encontra pelo caminho. E tem bastante anta por aí, viu? Olha, estamos desviando bem. Felizmente trombamos aí com o Jaguars, né? Mas é esse reino animal aí que a gente tá tentando classificar para o playoffs, né? Eu acho que essa semana, da minha parte aqui, a gente vai falar sobre os meus palpites aqui para a semana 6. Aí já quase mais de um terço aí, né, da temporada já foi pro vinagre. E depois a gente vai vendo aí o que vai acontecer nesse meio do caminho. Mas eu acho que a gente tem que sobreviver essa semana, né? Essa semana ela é importante porque esses próximos 3 jogos, né, contra Lions, Commanders e Raiders, a gente joga em casa. Então, alguma coisa a gente tem que ir bem nesses jogos aqui, porque pelo menos para a gente engatar uma sequência aqui e a torcida lá no Arrowhead fazer a diferença para a gente esses dias, né? Então, de toda forma, assim, o que a gente mais espera nesse momento é que realmente as coisas mudem. Hoje teve uma entrevista coletiva bem grande lá no centro de treinamento do Chiefs. O David Toub falou sobre o Special Teams, falou um pouco sobre Harrison Butker. Ele admitiu ali o chute errado, né, do Butker, que prejudicou. Falou que as faltas são bem incômodas aí para ele e que eles estão trabalhando isso para a próxima semana, né? A gente não tem um histórico ruim de special teams, né? Então a gente precisa consertar, endereçar isso. Eu gostei do que ele falou. Depois foi a vez do Steve Spagnuolo, ele falou um pouco sobre o Noah Williams. Noah Williams teve 3 snaps, e sendo que esses 3 snaps foram no special teams. Falou um pouco sobre a questão do Shamar Corner, né, alinhado ali como cornerback, e não, fazendo slot, não safety, né? Onde todo mundo vê que ele tem uma produção melhor como safety, como ball hawk ali, né? Agora você ter que cobrir ali o wide receiver é complicado, né? Sendo que a gente já teve problema com o Watson e também com o McDuffie nesse jogo. Então isso é um ponto importante ali para a defesa, né? Porque a gente vai enfrentar um ataque produtivo, né? E aí, tanto com as pernas quanto pelo ar, né? O Gibbs, o Montgomery, o Amon-Ra St. Brown, então assim, o Laporta, né? São caras que... O Laporta, inclusive, ele espelha muito o Kelce, né? Quando o Kelce era mais novo, né? No sentido de ele ser quase um wide receiver, né? Então, tem bastante coisa pra gente se preocupar com o ataque dos caras. E aí depois falou um pouco o Matt Nagy, né? Falando um pouco sobre o ataque, né? Que o ataque produziu, mas o importante é ganhar o jogo, não é só definir as unidades, quais unidades foram vencedoras. Acho que o Matt Nagy, nesse caso aqui, é muita rainha da Inglaterra, né? Ele mais treina o time, mas o play caller disso é o Andy Reid. Então ele sempre tá ali meio que... só apareça quando o time tá nessas situações, né? E por fim, quem falou foi o Chris Jones, né? O Chris Jones foi objeto de muita polêmica, né? No meu vídeo aí de terça eu falei um pouco sobre isso. A galera foi caçar muita coisa em cima do Chris Jones, né? Então, para você ter uma ideia, as estatísticas são muito complexas de se tratarem, né? Uma que eles colocaram foi que o Ja'Marr Chase tem 4 tackles solos na temporada. Ja'Marr Chase, wide receiver de Cincinnati, enquanto o Chris Jones tem 3. O ponto é que eu falo, né? O Chris Jones ele é sempre dobrado, né? Então, assim, é difícil. Ele abre, né? Ele abriria espaço se a gente tivesse um cara mais produtivo no meio, que às vezes é o Mike Dana, né? O Mike Dana faz muito esse pitch ali junto com ele. Ele abre muito espaço para os linebackers, né? Nas blitzes de linebackers, mas obviamente é um ponto a se ficar de olho, né? E naquela jogada em questão, onde ele meio que desiste, ele disse que ele achava que o quarterback já tinha sido derrubado, né?
Além disso, ele desativou as redes sociais dele, né? Mas no fim ele disse que nada mais é do que um detox pessoal para ele. Como eu falei no meu vídeo, a gente tem que meio passar um pano pro Chris Jones, né? Assim, apesar de, como eu falei, eu não teria renovado com ele, eu já teria trocado ele, eu acho que tem que trocar. Eu acho que ele já não vai produzir tanto quanto ele produzia. A questão dele é muito arranque, explosão, é uma linha, é um cara que precisa muito disso. Veja o que aconteceu com o Aaron Donald, que é muito mais forte que ele, muito mais prolífico que ele na NFL, e se aposentou muito cedo e as pessoas acham, não, ele volta, já faz no mínimo 2 anos e ele não voltou, e não vai voltar. Porque é um desgaste muito grande. Então, esses caras, eles, para mim, eles têm tiro curto, eles têm vida curta. Quando você acha um cara desse, é vida curta, entendeu? Então, eu tenho meus pontos ali com o Chris Jones, mas eu passo um pano para ele muito por conta das coisas que ele já produziu pelo Chiefs, pelo tipo de pessoa que ele é, mas eu acho que a gente tem que se cuidar aí para não se abraçar muito com esse cara e morrer como se fosse uma âncora, né? Eu acho que o Chris Jones ele tem papel fundamental nessa defesa, mas ele não é o único, né? Hoje eu acho que tem jogadores como o Bolton, como o próprio McDuff, como o próprio Karlaftis. Eu acho que esses caras assumiram o protagonismo que muito tempo foi do Chris Jones, tá? Então, essas são as notícias. E aí, quando a gente vai, então, para o Jury Report, vamos ver aqui o que tem acontecido. A gente tem o Jeffrey Braça Baza full, Nick Bolton full, Hollywood Brown full, Fulton full. Isso aqui é uma boa notícia, tá? Para quem tá ruim aí do Shamar Corner, Christian Fulton full, o Hunt full, Patrick Mahomes full, né? Ele tá com essa extensão aqui, mas ele tá indo bem. Omar Norman Lott, isso aqui pra gente é super importante, ele ficou fora desse último jogo, né? Ele e o Fulton aqui, os dois estão full. Charles Omenihu, full. Juju, full. Jamel Teller, full. Jake Sevenworth não participou do treino hoje. Se bem que ontem ele foi full, tá? Ele tá lidando aí com ombro e com tornozelo, né? Assim... Mas eu acho que aqui ele vai, tá? Não acho que é um caso dele não ir pro jogo aqui, eu acho que ele vai. Terry Arnold aqui fora, Zach Cunningham fora, Taylor Decker fora, Kirby Joseph fora. Isso aqui pra gente é super bom, tá? Esse safety, principalmente o Kirby Joseph, é um cara muito fora da curva. Khalif Harmon é um retornador, não participou ontem, mas hoje foi limitado. Ele tá com problema de pescoço, é um retornador e é um cara prolífico aqui como wide receiver. Amon-Ra St. Brown não participou ontem com problema aqui no pulso, mas hoje foi full. Sayone Vak, DNP para os dois, então provavelmente deve ter um problema aqui. Brian Bench, limitado nos 2 treinos. Aminil, full. Giovanni Manu, limitado. Avonte Maddox, limitado. Então, assim, esses caras têm mais problemas do que nós aqui, né? É fato que os caras têm mais problemas, então a gente precisa... aproveitar esses problemas aí e conseguir vantagem nisso, né? Meu palpite é que a gente perde. Assim, não é zica reversa, mas eu acho que a gente vai perder esse jogo, tá? O Lions não é uma grande equipe, mas tem um quarterback jogando bem, tem a Amon-Ra St. Brown, como eu falei ali, tem o Montgomery, tem o Gibbs. Cara, assim, tem o Laporta, tem um cara que é um cara difícil aí de lidar, que é o Tesla, que é um cara novo, draftado, eu gosto muito desse cara. Tem bastante cara ali que pode fazer a diferença, né? Os caras têm um elenco muito bom, bateram na trave nos últimos 2 anos, depois de ser uma das piores equipes, né, da NFL. Mas os caras estão jogando direitinho, assim, cara, de verdade, se eu tivesse que torcer para alguém fora o Chiefs aí ganhar esse Super Bowl próximo, é o Detroit Lions, né? Eu já tive em Detroit, uma cidade muito difícil, né, por todo o complexo que os caras têm, é muito frio, é muito longe, é divisa ali com o Canadá, então assim, tem muita coisa para essa cidade também, né, para muita coisa que acontece nessa cidade, então... Eu acho o Detroit assim, se eu fosse torcer para um time da NFC ganhar, né, ao Super Bowl, seria realmente os Lions. Então,
Eu acho que a gente é zebra, não acho que vai ser uma saraivada, porque o ataque tá jogando bem. Eu acho que pode ser um tiroteio, mas eu acho que os caras vão ganhar esse jogo. É o meu palpite, né? Assim, eu tenho que ir com a lógica, muitas vezes que o coração manda. É óbvio que a gente vai torcer, a gente vai criticar, a gente vai falar um monte ali, mas eu tenho que ser justo com os meus palpites, né? Se bem que no meu palpite aqui do bolão eu coloquei o Chiefs, né? Assim, óbvio que eu não vou nunca colocar num bolão aqui que o Chiefs vai perder, né? Mas eu acho que a gente vai perder esse jogo, né? Aqui estão os meus palpites, né? Hoje tem Giants e Eagles. Para mim é uma jogada, é um jogo de divisão, né? Mas para mim aqui é Eagles. Broncos e Jets, não dá para confiar no Jets, né? Assim, tomara a Deus que o Jets faça boa aqui, mas eu vou de Broncos. Ravens e Rams, né? Assim, Rams voltando aí de uma boa, assim, e eu acho que Rams aqui vai com assim, bastante, dependendo do que for o Lamar Jackson aí na semana, né? Mas eu vou de Rams aqui. Panthers e Cowboys, eu pus Panthers, não sei porquê, mas eu acho que esse jogo vai ter umas espalhadas de farofa. Cardinals e Colts, né? Daniel Jones jogando super bem, os caras 4-1, vou jogar em casa, então assim, Colts. Seahawks e Jaguars, eu acho que o Jaguars vai vir de uma ressaca de ganhar esse jogo do Chiefs, então o Seahawks também, com o Sandarno, tem jogado muito bem, Digba, tem muito cara bom nesse time do... Tem o Cooper Kupp, né, os caras lá no Seahawks. Aliás, o Cooper Kupp é um cara que eu trocaria nessa trade deadline pro Chiefs, hein? Eu iria atrás dele. Eu não sei porquê, mas eu iria atrás. Chargers e Miami, cara. McDaniels lá com corda no pescoço, os caras já tentando trazer um cara que é loucura, assim, falando que podem ser, né, que os caras vão atrás de um outro técnico, e aí surgem uns nomes bem meia boca também. Então, assim, coitado do Nerdola lá, tá estranho, mas eu vou com o Chargers aqui exatamente por conta disso. E é uma semana ruim, tá? Porque o Broncos, teoricamente, pega um bêbado, o Chargers pega um bêbado e o Raiders pega o mais bêbado ainda, né? Então, assim, a chance de todo mundo ganhar aqui e o Chiefs perder é gigante, tá? Browns e Steelers, jogo de divisão Steelers, né? Browns fez a troca pelo Joe Flacco, vai entender por que eles mandaram o cara para lá. Vai ter o Jalen Grable de novo no jogo. Então, vamos ver o que vem aqui. Mas eu tô indo com Steelers, né? Patriots e Saints, eu tô colocando Patriots, né? Ganhando Bills, tá com moral. Titans e Raiders, né? Assim, apesar de torcer pro Titans aí cometer o crime, mas é mais fácil, sei lá, desses três aqui, acho que o Jets ganhar, porque tá 5-0, não sei. Eu vou com o Raiders aqui. São Francisco e Buccaneers, né, tá fazendo uma ótima temporada. O Baker tá com bastante número bom aí, até para falar de MVP. Green Bay e Bengals com o Joe Flacco agora, né? Então a troca com o Browns e o Green Bay voltando de bye. Então, assim, Green Bay aqui. Lions e Chiefs, né? Colocando aqui o Chiefs, mas é o que eu falei, eu vou colocar nesse híbrido aí, porque eu acho que a gente é zebra. O Bills contra o Falcons, né? Eu tô colocando o Falcons aqui só porque eu tô colocando mesmo. Esperando aí, os caras também voltando de bye. E no fim aqui, Washington e Chicago Bears. O Washington, né? Então, vamos que vamos ver qual que vai ser esse daí. Lembrando que a gente tá 34-28 aqui. E é isso, pessoal. Acho que essa semana tem bastante coisa para acontecer, bastante coisa para a gente torcer, né? Lembrando aí que a gente vai fazer o react aqui, né? Então, ops, piscou errado aqui, mas é esse aqui. Cadê? Sumiu aqui. É esse aqui. É esse aqui. Então, Chiefs e Lions, domingo, 21 horas, é Sunday Night. No vídeo passado eu tinha falado que era 17, não, é 21 horas. E a gente se vê por aí, né? Lembrando sempre que
A gente vai torcer, vamos acompanhar aqui durante esses dias. Acessa lá o Chiefscast Brasil no Instagram, qualquer coisa a gente vai colocar algum injury report, alguma coisa que acontecer, mas eu acho que tá tudo bem, tá? Eu acho que o Lions tem muito mais problemas aí do que a gente para tudo isso. Beleza? Ó o Benjamin aqui. Say Rabo dos Chiefs. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau.